alguns livros muito importantes na minha jornada. Toda vez que eu dou um curso, eu sempre começo falando, logo nos primeiros minutos, eu falo, gente, separa aí nas suas anotações um cantinho, sempre tem bloco de anotações, separa uma folha só para as dicas de livros que eu dou. Porque dentro da minha formação, eu passei por muitos livros, tenho uma estante de livros aqui, e eu sempre comento e falo bastante sobre eles, tem bastante slides que eu cito. Mas para começar, hoje eu separei só 4 livros para falar para vocês. E um é digital, tá? Um não existe no modo analógico, como eu gosto de brincar. Eu gosto bastante deles e vou explicar por que eu prefiro eles nesse formato. Mas antes de falar do mais importante para mim, que é que ele seja realmente, não seja digital, eu vou começar falando desse daqui. É muito importante que o cirurgião dentista que trata paciente com DTM, ele conheça, tenha um mínimo de conhecimento sobre essa síndrome. A enxaqueca, ela é uma síndrome e em grande parte das vezes ela está associada ou está presente no paciente que tem DTM, não porque elas estão correlacionadas, mas porque os pacientes com DTM, são pacientes muito numerosos, é uma parte da população muito grande que tem DTM, e a enxaqueca é uma síndrome que está bastante presente também e tem aumentado cada vez mais. Então, eu recomendo muito, e a minha história com esse livro é porque eu sou uma paciente sofredora de enxaqueca, e um dia, na minha pior crise de enxaqueca da minha vida, que foi, eu não sei se foi 2013 ou 14, eu acredito que 14 por conta do autógrafo do médico desse livro. Eu achava que era 2013, mas foi 2014. No dia da minha pior enxaqueca, eu entrei na internet desesperadamente e falei, não é possível que não exista uma clínica. Eu não conhecia MyoBrace, não conhecia odontologia miofuncional, e eu falei, não é possível que não exista uma clínica que trate, então foi antes, é verdade, foi antes de 2013, que trate de enxaqueca. E encontrei o Dr. Alexandre Feldman, que é enxaqueca.com.br. E nesse dia eu pude assistir alguns vídeos, assim como esses que eu faço, vídeos rápidos dele, e ele falava muito sobre a interferência da alimentação na enxaqueca. E aí, com isso, eu liguei para agendar uma consulta, e estava muito distante ainda. Eu vi que ele tinha o livro e eu fui correndo num shopping nesse dia. Fui no shopping para comprar esse livro e fui para comprar um remédio para me dar um alívio da enxaqueca, e já deixei agendada a consulta com ele. Então, eu comecei até a consulta, eu tinha lido praticamente a metade do livro e fui direto na dieta anti-enxaqueca, que foi quando eu conheci a medicina do estilo de vida. E a odontologia miofuncional é a odontologia do estilo de vida também. E lá eu comecei a abrir os meus olhos para a alimentação, atividade física e a preocupação com vários aspectos de saúde que tem a ver com com o paciente que nós tratamos no consultório, nós como dentistas, e queremos atuar dentro da odontologia miofuncional e tratar pacientes com DTM, bruxismo e apertamento. Então, esse livro, ele me ajudou a me abrir os olhos para o estilo de vida, a importância do estilo de vida na nossa saúde, e me abriu os olhos em relação ao meu diagnóstico de enxaqueca e ao diagnóstico de enxaqueca dos pacientes que nós tratamos. Porque o que eu preciso deixar muito claro, logo de início, não vai dar tempo de eu explorar muito o assunto enxaqueca, mas a enxaqueca, ela é uma síndrome, e sendo uma síndrome, ela tem muitos sintomas,
E a dor de cabeça é apenas um dos vários sintomas que a enxaqueca traz. E por isso ela é muito confundida com DTM. Só que são coisas completamente distintas. Elas podem estar presentes no mesmo paciente, que foi o que aconteceu comigo. E de fato, eu tenho outros sintomas que não são, aliás, que são da enxaqueca e não tem nada a ver com a DTM. E quando eu comecei a fazer minha investigação hormonal, a investigação da minha qualidade de vida, da ausência de atividade física, da desregulação hormonal e também da minha alimentação, que era muito ruim, quando eu entendi tudo isso, eu pude separar dentro do meu próprio diagnóstico o que eu tinha, que era enxaqueca, e o que eu tinha, que era DTM. E dentro da DTM, eu tinha todas as características do paciente que tem disfunções respiratórias e musculares. Então, através desse livro, eu pude me entender como paciente, os meus sintomas e me tratar. E também poder explicar melhor para o paciente, entender quais são as diferenças entre as dores de cabeça referente à enxaqueca e as dores de cabeça que não são referente à enxaqueca. Então, esse é o primeiro livro que eu recomendo para os colegas saberem diagnosticar e também ter um início, uma introdução na importância de saber o que interfere em relação ao estilo de vida no nosso paciente e todos os sinais e sintomas e doenças que eles apresentam no consultório, principalmente aqui falando de DTM, tá? Então, não que nós vamos tratar enxaqueca, mas vamos ter condições de diagnosticar, indicar e redirecionar para o tratamento correto, tá? Então, esse daqui é um título bem provocativo, chama Enxaqueca Só Tem Quem Quer, né? E o que ele mostra? Que existe maneiras da gente driblar os motivos que faz o paciente manifestar enxaqueca. E o autor é o Dr. Alexandre Feldman. Eu me tornei paciente dele e aprendi muitas coisas e devo a ele grande parte do meu conhecimento do início da minha mudança de estilo de vida, tá? Então, nessa live eu vou falar só de 5 livros. Tem muitos outros para falar sobre estilo de vida e alimentação e também atividade física, mas eu separei só 5 livros para essa live. Então, esse é o primeiro. Depois, eu tive o acesso, o conhecimento desse livro aqui, Adenoides sem Cirurgia. Ele tem uma capa com desenho, muitas vezes a capa a gente julga, né, livros pela capa, mas esse livro foi um grande divisor de águas na minha vida em relação ao conhecimento da respiração, do quanto é importante a gente saber diagnosticar e tratar a respiração. Ele é praticamente um manual, esse aqui tem digital também, mas eu faço questão de falar para o colega comprar ele analógico, porque ele é um manual que por muito tempo ele ficou em cima da minha mesa mesmo, de atendimento, até eu decorar e lembrar de todos os exercícios. Ele contém mais de 30 exercícios respiratórios, tem um foco para crianças, mas nada impede da gente passar essas dicas e esses exercícios para adultos também. Ele mostra a importância da gente saber tratar e diagnosticar e como a gente consegue, em muitos casos, inúmeros casos, livrar crianças de cirurgia de adenoides, tá? Eu tenho muitos casos, tenho um orgulho muito grande de ter isso como meu portfólio de trabalho, muitas telerradiografias mostrando o volume de adenoides sendo regredido e livrando crianças de cirurgia. Tá? Isso aqui é um assunto que comove bastante e me dá uma satisfação profissional muito grande. Então, esse ele é dessa autora, Sasha Yakovleva, e traduzido por essa professora portuguesa, a doutora Rita Souza Tavares. Eu tive a oportunidade de estar com a doutora Rita Souza Tavares em Portugal, lá em Lisboa, aprendendo tudo sobre esse livro. E também, além do Enxaqueca Só Tem Quem Quer Estar, autografado pelo Dr. Alexandre Feldman, que foi meu médico. E também esse daqui
autografado pela doutora Rita, de quem eu aprendi muitas coisas sobre respiração. Então, esse é o segundo livro que eu recomendo para quem está querendo se aprofundar mais na odontologia miofuncional. O outro é muito polêmico e eu devo muito ao que eu conheci nesse livro. Eu conheci esse livro próximo num congresso do sono. Não imaginava que eu fosse encontrar esse livro, não imaginava a preciosidade do conteúdo dele. É um livro que fala sobre TDAH. E eu já aviso que ele é polêmico, porque se você pesquisar na internet, você vai ver muita gente falando sobre, falando mal sobre ele, mas de acordo com a minha vivência, eu entendo porque falam mal dele, mas eu devo também muito conhecimento sobre o TDAH por conta desse livro aqui. Ele chama O Mito do TDAH Infantil, deste autor aqui. E ele fala sobre 101 maneiras de melhorar o comportamento e a atenção do seu filho sem medicamentos, rótulos ou coerção. Ele dá uma introdução muito interessante. Meus livros, me julguem, mas meus livros são extremamente anotados, tem muitas anotações e grifos. Eu devo muito o entendimento que eu tenho hoje, apesar de fazer tempo que eu comprei em 2018, ele ainda é muito útil. E, tu chegou. Deixa eu só atender aqui a campainha e eu já vou continuar, não quero interromper a live. Só um minutinho. Oi. Eu pedi, tá? Daqui a pouco eu desço, obrigada. Então, voltando aqui, esse livro do Mito do TDAH, eu aprendi muito com ele, porque me faz, ele me abriu a mente para o diagnóstico TDAH. Ele já começa dizendo que quando ele usa o termo mito, ele não quer dizer mentira, e sim da origem da palavra mito, é como se fosse uma história mal contada, tá? Então ele já começa dando essa explicação para não dar a entender que ele tá julgando de maneira negativa o diagnóstico, mas ele conta a história desde o início de como foi o surgimento dessa doença, se é que eu posso colocar dessa maneira. Enfim, super recomendo. Devo muito ao conhecimento que esse livro tem também. E um outro, mudando um pouquinho de assunto, mas tudo junto e misturado. Na verdade, não tem como mudar, porque tá tudo junto. É um livro que eu tive acesso a ele em inglês no começo. E esse ano eu comprei ele traduzido em português, que é As Vantagens do Oxigênio. O livro em inglês é esse aqui, tá aqui na minha estante, mas como ele tá muito alto, eu acabei não pegando. Eu ia mostrar pra vocês ele em inglês, mas já a ideia é mostrar ele em português mesmo, do Patrick McKeown. E esse livro, ele dá uma noção muito maior da respiração pra gente em vários aspectos. Então, técnicas de respiração cientificamente comprovadas que revolucionarão a sua saúde de forma física. Então, tá tudo junto e misturado, tá? Todos esses livros falam de respiração, falam de estilo de vida, falam de alimentação. E esses são 4 livros que eu tenho, eles aqui, livros físicos. Você pode comprar todos eles, se eu não me engano, tem digital. E tem mais um livro que não tá aqui, que é deste mesmo autor. Na verdade, é um manual de acesso rápido, muito bom também para ter no celular, para ter no Kindle ou algum leitor digital, que é desse mesmo autor, que é o Feche a Sua Boca. Ele é muito bacana para pacientes que têm asma e também para quem não tem nenhum problema respiratório grave, mas quer cuidar da sua respiração. Então, o outro livro, além desse mesmo autor, é o Feche a Sua Boca. Olha, a Janete falando, tem os 4, que legal. Muito bom, muito bom. E o que eu adoro é ouvir e receber essas mensagens. Muitas vezes eu tô falando com alguma colega e elas falam: Patrícia, eu já comprei, já li todos esses livros e fizeram muita diferença na minha profissão, na minha atuação. E também como particular, porque nós também somos pacientes, né? Nós também passamos por tudo isso. Então, eu queria aproveitar esse tempinho que eu tive hoje depois do último atendimento. Vou dar mais
uma estudadinha antes de ir embora. Quis deixar esse tempinho que eu tive registrado aqui, essa dica desses 5 livros. Essa live vai ficar gravada. Na semana que vem ela vai para o meu canal do YouTube, para quem quiser assistir mais rápido, na velocidade mais rápida também. Vai ficar gravado, tá bom? Para quem quiser pegar todas essas dicas e informações. E eu sou a louca do livro, eu adoro tudo isso. E não tem como, que não adianta ter esse conhecimento todo e guardar só para mim. Então eu faço questão de passar para todo mundo, que são dicas valiosíssimas, valiosíssimas. Acabei recebendo uma ligação. Todos com muito basamento científico, todos têm referências bibliográficas muito importantes. E mais do que isso, a comprovação de que são livros muito bons é o que eles trazem de resultado na clínica. Então, a clínica realmente é soberana. É uma frase que a gente ouve muito, mas é a nossa realidade, principalmente na odontologia miofuncional. Então, uma boa sexta-feira para todo mundo. Mas se tiver mais alguma dúvida, estarei por aqui. Deixa sua dúvida debaixo desse vídeo ou me manda no particular, que eu responderei com o maior carinho. Uma ótima noite para todo mundo. Um beijo, doutora Neuza. Um beijo para Rebeca, Rebeca que está falando aqui que tem os 4 livros. Dos 4 tenho um. E eu vou atender esse interfone que já tá tocando de novo. Obrigada, gente. Um beijo, tchau.